Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Aqui é o jornalista Maica Magalhães, apresentador do podcast Um Rum para Não Render, e vamos para mais um episódio de hoje. Hoje estamos recebendo Mãe Luana, que é especialista em casos amorosos, uma pessoa muito procurada nessa área, juntamente com ela, Pai Pietro. Mãe Luana, seja muito Muito bem-vinda. Muito obrigada. obrigado por ter aceitado o nosso convite, Pai Pietro. Obrigado, querido. É um prazer tê-los conosco. Igualmente. Podemos começar? Sim, Estão preparados? Sim. sim. Então vamos lá. Mãe Luana, a gente pode defini-la como médium, mãe de santo, sacerdote? Eu costumo que o costume eles chamarem de mãe, né, Aham. então é mãe Luana mesmo, é o normal. E pai Pietro Da também. mesma forma. E vocês trabalham juntos? Sim, Sim. trabalhamos juntos, ele me ajuda nos trabalhos, fazendo, ajudando quem precisa, sempre a necessidade de cada um. Quando a gente fala desse ramo espiritismo, é um ramo muito grande, né? Temos as matriz afro, temos o kardecismo e tudo. Vocês podem se considerar de qual ramo, de qual vertente do espiritismo? Então, a gente não prega religião. Nós somos ciganos legítimos, ciganos de verdade, raiz. Aonde a nossa descendência não é uma religião, entende? Mas a gente tem nossos rituais, nossos trabalhos que são da nossa etnia, aonde a gente usa para poder estar ajudando quem precisa nesse sentido que é o caso sentimental, o caso amoroso, para você precisa de uma ajuda para o lado de coração. É onde a gente trabalha dessa forma, é diferente do que estão acostumados. Mas se fosse deixar claro, Se fosse um seria mais bando ou uma quando. quimbanda, vamos Ah, falar entendi. Mais ou assim. menos assim, né? Nas 7 linhas, né? É como se fosse a descendência cigana, Isso não só daí. Sim. a área cigana como religião, né? Não, nós A temos a vertente cigana como tradição religião. cigana, Sim. isso. Aí, desde berço a gente É porque, tem por isso. exemplo, a gente ouve falar, tem pessoas, por exemplo, que é de Umbanda ou Candomblé e trabalha na linhagem cigana, mas não são Não é o de... lado espiritual, também trabalhamos com o lado espiritual, os ciganos. Mas Aham. nós somos ciganos legítimos, Ah, aonde a gente faz a leitura de mão desde o nascimento e nosso crescimento com a leitura de mão de verdade. Somos ciganos de Ciganos de sangue. ah, sangue. entendi, entendi. Que interessante. Mas me fala uma coisa, quando que a senhora percebeu esse lado mediúnico seu do campo espiritual, independente de ser descendente cigano, Sim, eu ciganos? cresci, né, nesse meio com a minha família, onde nós somos ciganos de fora, não somos ciganos brasileiros igual os calões, né? A gente sempre cresceu nesse ritmo, onde a gente sempre teve esse lado espiritual mais avançado, que faz a leitura de mão, crescemos vendo nossa mãe, nossa avó. E, por aí por diante, a minha avó, ela era benzedeira, né. E esse ramo que ela seguia do lado espiritual, a gente começou a ver que tinha um fundamento, e eu comecei a sentir, ver mais coisas junto com meus irmãos, mas eu sempre fui mais aflorada. E eu decidi buscar da onde vem aquela origem, por que que existia a diferença entre um cigano que ele é de etnia e um cigano que ele vem do lado espiritual, as doutrinas, tudo isso. E eu fui em busca e acabei encontrando da melhor forma, né, na minha família mesmo, onde a gente, há mais de 70 anos, minha avó tem o próprio barracão dela, né, no Rio de Janeiro. Então a gente foi crescendo e evoluindo espiritualmente naquela missão, onde teve raspagem, catulagem, tudo isso da forma certa. E também pelo lado do povo cigano, nosso legítimo de etnia, que a gente segue também. Que é algo que não se Não mistura se com os mistura outros, com né? as pessoas que não são ciganas. Então a diferença, para quem está nos vendo, seria essa: existe uma diferença entre a etnia cigana e você trabalhar na linhagem cigana. Sim, é Você Sim, muito pode ter diferente. nascido aqui, não ter nenhum parentesco de sangue, né, cigano, mas você trabalha na linhagem cigana, são coisas diferentes. sim. Completamente diferentes, né? Porque a gente vem de uma etnia cigana, a gente nasceu cigano, o nosso sangue O é sangue é cigano. cigano. Isso. Já no mundo espiritual, no lado espiritual, tem a linhagem cigana, que vem a cigana em terra, né? E vem falar, vem fazer os rituais e tudo mais. Só que nós não, nós somos de berço. Então, geralmente, por exemplo, vamos falar de uma previsão ou de uma leitura de mão. Vocês não necessariamente precisam estar trabalhando espiritualmente com algo, com alguma força para estar fazendo aquela Eu não leitura. preciso de um oráculo, de um Aham, tarô ou de alguma coisa que vá a esse lado espiritual diferente do nosso, para mim poder saber da sua vida. Eu leio sua mão. entendi. Já quem não é cigano de verdade precisa de um oráculo, de um tarô.
Aonde existe cursos hoje em dia, as coisas que fazem o aprendizado. Já o cigano legítimo, ele não tem esse aprendizado real. Não precisa desse suporte Não espiritual, Não, né, precisa. desses não. elementos, digamos Já assim, vem né. de sangue mesmo. E não é ensinado para quem não é cigano de verdade. Então, Somente no para caso, a ciganos. mediunidade ela já nasceu presente Sim, com a Sim. senhora e foi desenvolvendo à medida o percurso natural da vida sim. mesmo. A sua também? Falar um pouquinho da sua mediunidade, pai Não, a Pietro? minha não. As mulheres são mais afloradas no lado espiritual, né? Os homens são mais trabalho braçal. Porém, a Isso gente. falando de etnia. Isso, É, A ciganos, mulher ela né? tem aquela coisa mais da sensibilidade. Isso, isso. tem tudo isso. A espiritualidade da mulher, porque passa de geração em geração. Mãe para filha, filha para neta e aí vai. Os homens já são diferentes. Eu, no meu caso, eu procurei ajuda, como a Luana, conheci ela, né? E aí eu comecei a gostar, a me interessar, e hoje, graças às entidades, também sou um pai de santo. E vocês são casados? Sim. Sim. Ah, sim. É, é porque eu não sabia dessa informação. Uhum. Mas então, a sua também foi Eu me desenvolvida da. desenvolvi no santo normalmente, como qualquer outra Ah, pessoa. entendi. Essa que é a minha curiosidade. Mas pela minha etnia cigana, pelos meus ancestrais, minha bisavó, minha avó também faziam leituras de mão espiritual, então chega a puxar, né? A espiritualidade, tanto para mim que sou homem, Mas entendeu? apesar de vocês não se conheceram a vida toda, né, foi na vida adulta, imagino, você também Mais ou menos, né? veio de a etnia também Eu cigana. sou cigano também, legítimo. Nós, na etnia cigana, cigano só pode se relacionar com cigano. Ah, é Então é mesmo? puxar a origem de família, a árvore da família, Genealógica, tudo isso. aonde isso que fez a gente, ter contato um com o outro. Porque há muitos anos atrás, quando minha mãe estava grávida de mim e a mãe dele, vó dele, supostamente, já tinham comentado que quando tivessem filhos, provavelmente um dos irmãos que seriam iam casar, por exemplo, um dos filhos que minha mãe teria ia casar com Os filhos que a mãe dele teria. isso. Como diz, quando teve a novela, aquela novela famosa lá sobre os ciganos, é mais ou menos isso, já é prometida. Ah, É sim. Tem até mais ou aquela menos música, né, assim. Prometida, né. E agora veio uma curiosidade, imagino que as pessoas de casa também vão estar com a mesma, né, onde estiver nos vendo. Existe casos de uma pessoa que não é que renega, que é a palavra certa, mas que ela, eh, passa por cima e casa com uma pessoa que não seja cigana? Hoje em dia Hoje em existe. dia existe. Antigamente era mais doutrinado, era mais rígido, hoje em dia não. Só que ainda assim eles são excluídos do nosso É isso que eu ia meio, perguntar. aonde eles vivem uma vida de uma pessoa normal, não Aham. seguem as tradições que a gente segue. Literalmente eles são É excluídos. porque se um não é cigano, imagino que não vai proliferar aquela tradição, né, Não, da sequência, perde a digamos assim. linhagem, Perde a linhagem, né? porque a Perde Entendi. um gente pouco. recebe um dote quando a gente casa toda mulher. Para se casar com um homem, a família do noivo dá um dote pro pai da noiva. E Uhum. esse dote, ele só é dado quando você tem uma linha genética, como se fosse um Lembra muitas tradições indianas, né, aquela Também, novela da Globo, sim, Caminho das lembra. Índias, sim, tinha Também. tudo sim, isso, né. Lembra muito. sim. São parecidas. Aham. Então a gente gosta sempre de lembrar também nesse lado, para poder deixar vocês mais informados, né, Aham. que existe 2 tipos de ciganos. Existe os ciganos que são brasileiros, né, que são do Brasil, que são os calões, que você vê vestido com roupas, coloridas, Coloridas, de barraca, etcétera. E dente de existe a ouro. nossa etnia, que são os ciganos rons, que são os ciganos que já vivem em casa, que já trabalham direito, outras pessoas que já são delegados hoje em dia, advogados, Então a têm vida uma vida normal, Vida normal, normal. é mas só a tradição mesmo, o sangue que dentro de casa é o mesmo segmento, só que fora tem o seu emprego normal. oh, gente, que interessante, muito interessante, de verdade. Isso é assunto para 2 Tem blocos, muito né. famoso que é cigano e não fala. É mesmo? Se a É. gente for fazer Olha, um podcast aqui só de vai ser cigano 4 aqui, blocos, nossa, né. É. muito mais. Eu gosto muito da tradição cigana, eu acho tudo muito lindo, as danças, eu acho tudo muito interessante. Eh, a senhora é muito famosa nas suas redes sociais, dizem que uma das pessoas mais procurada quando o assunto é, não sei se o nome certo é amarração amorosa? Isso. É um assunto polêmico, né. Fala Uhum. amarração, acho que as pessoas a gente já vem Se carregados assustam. talvez um preconceito, porque o preconceito é aquilo que você não conhece, né. O que que fala para quem está nos vendo, o que que é uma amarração amorosa? A amarração amorosa, sim, ele é um trabalho designado à parte sentimental. Então, existem vários tipos de amarração amorosa, não é só um tipo, não é uma coisa aleatória. Então, a gente vai prestar contas ao quê? Aos seus orixás primeiro, às entidades que você carrega.
Então, esse lado é colocado. O que que precisa para ser feito um trabalho amoroso para você? O que vai trazer a pessoa para próximo de você? O que vai fazer a pessoa chegar perto de você? Ter uma atração por uma pessoa que você teve envolvimento ou não? Não é só chegar do nada: "Ah, eu quero". Não. Isso que eles pregam por aí, o que eles falam por aí, é completamente, como eu vou dizer uma palavra Vago. para papo furado, porque não Aham. existe você amarrar alguém e só falar: "Vou fazer uma amarração aqui e pronto", não. Porque tem pessoas que são casadas, tem pessoas que são namorados, tem pessoas que são independente do que for, O nome amarração, né, foi dado pelo povo brasileiro para um significado de trabalho um trabalho amoroso. amoroso, né. Não Então necessariamente, o ideal seria trabalho amoroso. sim, Normalmente sim. um É igual a trabalho palavra macumba, Uhum. né, muita gente fala: "É uma macumba", não, macumba é um instrumento Um africano. tambor, né, dizem que é É, tipo um isso, é tambor. um tambor. Então, muita gente relaciona, né, um trabalho espiritual com a palavra. Então uma amarração amorosa, ela é um trabalho espiritual, mas não é como as pessoas imaginam. Eu não, cheguei e falei: "Ah, eu quero fazer uma amarração", não, e não é não nada desse considerado, jeito, não é Aham. não. nada. Existem amarrações que são na linha de coisas que são, não vou dizer negativo, mas são em linha de esquerda, aonde você vai trabalhar na linha, literalmente, de Exu, mas na linha de cemitério, na linha de Calunga, aonde vão oferecer corte, como o candomblé, né, que faz cortes de bicho, Aquele sangue, etc., sacrifício. sacrifício, e o lado que você não tem necessidade de usar isso, porque eu digo pela minha forma de trabalhar, certo? Uhum. Da gente ter as entidades que vão trabalhar para aquele trabalho que as entidades comuns, como a gente está acostumado a ver, o lado que são os rituais ciganos, aonde por que que a gente dá certeza que a pessoa volta? Porque os rituais são feitos na nossa origem cigana, são cultos, né, que são realizados antes da moça se casar. O que acontece? Muita gente pergunta: "Por que que essa amarração é diferente do que eles são acostumados?". Porque quando o cigano casa com a cigana, ela precisa ser virgem. Então são 3 dias de festa, o primeiro dia de branco, o segundo de vermelho e o terceiro uma festa para a família. E nesse lado, todos assim, do início do casamento é feito um ritual para a moça, para não separar do esposo. Por isso que cigano você não vê cigano separando. Cigano é um casamento para a vida toda, é eterno. É eterno. Então fica marcado na linha dos 2, porque é uma origem, já nasce predestinado para a pessoa, então é puxado nesse lado. Entendi, mas eu acho que você vai até entrar na minha próxima pergunta, eu ia até perguntar para a senhora, para vocês, né, assim, o que a senhora faz exatamente. Então a minha pergunta é: e se a pessoa não for cigana e vai atrás de vocês procurando uma amarração espiritual? Não tem problema algum, porque a gente vai estar mexendo com um lado da pessoa, tanto espiritual quanto o lado pessoal. É um ritual que é feito, entendeu? Entendi. Por Independente da etnia da da pessoa, etnia. cor, idade, entendeu? A gente vai Não estar tem, não é fazendo o sexo, não é trabalho para nada a disso. pessoa. É para a pessoa. A gente vai usar a linha cigana para fazer aquele trabalho. Mas aí vocês, no caso, usam só a linha cigana ou a linha espiritual também? Os 2, Os os 2. 2, os 2. Ah, interessante. Eh, uma dúvida, qual o público que mais procura esse tipo de trabalho? Homens, mulheres? Então, no meu lado, comigo, é mais homem e, pessoas de mais idade, né. Mulheres mais velhas, mas a questão é mais homens mesmo que me procura, a maioria. Agora eu, quem mais me procura são as mulheres. Será por que que vocês acham? Não Não sei. entendi. A gente já Eles que Coincidência? conversou e sabem. não, Não talvez a sabemos. diferença de querer entender mais, ou talvez eu consiga explicar para um homem como que uma mulher se sente. Ele consiga explicar e a mulher tentar se sentir mais confortável, tentando entender a cabeça, né, Do do homem, homem. Pode ser isso, a gente já conversou sobre isso e pode ser esse motivo. E existem, por exemplo, tanto homens quanto mulheres buscam, independente da orientação sexual, por independente da exemplo, uma orientação. mulher homoafetiva, uma lésbica, por exemplo, que quer fazer uma amarração para uma outra mulher, que sente atração. Não tem Sim, Isso problema acontece não algum. tem também? problema, Bastante. muito. E Acontece. Tanto quanto com homem quanto com homem mulher, procura querendo uma independente da amarração para outro orientação. homem, isso independente de orientação Independente da sexual. orientação sexual. Pode Independente ser tudo. disso. Entendi. Quando uma pessoa, por exemplo, ela vai procurar um trabalho espiritual, amoroso, vocês sentem um certo, como se a pessoa estivesse envergonhada ou constrangida? Em alguns casos sim, mas hoje em dia eles são mais decididos, porque hoje em dia a internet, né, essa questão das redes sociais, eles oferecem muito, e pessoas não entendem como funciona e vão fazendo aleatoriamente.
Então não sabe o fundamento, não sabe como é. Só vão lá, fazem como eles fazem, né, o pagamento, a Isso. pessoa não passa nenhuma informação e nada disso, sendo que é uma um assentamento, por exemplo, para uma entidade que vai estar fazendo o seu trabalho, e eles não explicam o como que é feito, por que que é feito, para quem vai ser feito, só passa e você paga e pronto. E o que vocês aconselham para as pessoas que estão interessadas em realizar esse tipo de trabalho? Primeiramente, antes de você fazer qualquer tipo de trabalho, independente seja com a gente ou com qualquer outro pai de santo, mãe de santo, sacerdote, tanto faz. Procure saber da pessoa, se é real, se a pessoa tem fundamento, se tem barracão, se trabalha de verdade. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, se você abrir hoje o TikTok, você vai ver. São pessoas oferecendo rituais, trabalhos, para o lado amoroso, para o lado sentimental. E você não vê, às vezes você não vê quem está ali. Você não conhece aquela pessoa que está ali. Você não sabe se aquela pessoa tem fundamento ou não, entendeu? Então, eu deixo um conselho para quem quiser estar procurando ajuda espiritual, tanto para a parte amorosa, procure saber quem é a pessoa que você vai estar trabalhando, com quem você vai estar pedindo ajuda. Não é, mãe Luana? Sim. Hoje em dia é muito fácil você procurar em um lugar, é como se fosse uma expansão, cresceu muito. Eles aprenderam a ganhar e ter mídia com a descendência e ancestralidade, né, de uma religião muito forte. Vou falar uma religião só, porque praticamente é tudo a mesma Tu coisa, não, né, não tô tu aqui para pregar religião, é sim a claro. fé. É muito fácil. Você vê, sem fundamento, você vê pessoas aí, até famosas, que eu lido com isso, tenho muitas pessoas que gostam de mim, É muitas pessoas verdade. também que não gostam de mim, né, a maioria, mas Tem muita gente que porque não eu falo Bem-vindo ao gosta. time. Porque eu a falo a gente fala a verdade, verdade, a gente não Entendi. a esconde gente nada. não E as pessoas nunca estão esconde. preparadas para a verdade. Não. Não. Parece que elas gostam de pagar para ser iludidas, Ninguém né? gosta ninguém gosta da Sim. verdade. A verdade dói, né? É Então, verdade. hoje em dia, em vez de a gente nossa casa, né, a gente prega ainda aquele antigamente, o que é o respeito. O que é o respeito? O que mais vem dando a polêmica hoje em dia nas redes sociais por nossa parte. Existe hoje em dia a opção sexual. Você tem a sua opção sexual, né? E existe a entidade incorporada no corpo do médio para trabalhar. Por exemplo, você é espírita e você tem uma pombagira, um exu que vem regente, o seu regente que vem você incorporar, né? Para poder fazer um trabalho ou uma gira, como é conforme dito no nosso meio. Quando o exu vem no teu corpo, não é mais você que está ali. É a entidade. Então a entidade, ela não vem com a sua opção sexual, ela vem no seu cavalo, na sua matéria. Uhum. Então não tem como você, como a gente Você é um canal, explica, né? isso daí. A Co- entidade está em você. Como eu já falei, o que eu vejo muito nas redes sociais, não falo nome, não gosto de falar nome nem de criticar. Cada um tem a opção sexual dele, lógico. Mas eu tenho a minha pombagira. Antigamente, os pais de santos, eles tinham vergonha de falar que tinham a pombagira, por Sim, os respeito, homens. Tinha. entendeu? Eu tenho a minha pombagira. Mas não é só porque eu tenho uma pombagira que eu vou me vestir de princesa da Disney. Entendi. O Você tá me respeito entendendo? vem em primeiro O lugar. respeito em primeiro lugar. Na nossa casa, o homem veste calça e a mulher veste saia. O Independente nome do da sexo. pessoa, Independente. o nome que é chamado, por exemplo, o seu nome Por exemplo, Mike. Mike, por exemplo, desculpa cortar, Então, mas, por exemplo, se na casa de vocês tiver uma pessoa trans, né, uma mulher trans, mesmo ela sendo trans, na casa ela teria que usar Tem calça. doutrina, tem sim, respeito à respeito. religião. Outro dia eu ouvi uma frase que eu gostei muito, tava essa polêmica justamente dessa coisa trans e tal, e uma mãe de santo super respeitada da Bahia, ela falando assim, antigamente a pessoa tinha que se adequar ao candomblé, hoje em dia eles querem que o candomblé se adeque à Isso pessoa, ela mesmo. era de candomblé e esse exemplo eu achei fantástico. Isso mesmo. Essa frase que você disse se retrata muito hoje em dia. Porque hoje em dia você vê muita fantasia, Uhum, né? Eh, 98% do que eles colocam ali não é real. uhum. Outra coisa interessante é que hoje em dia todo mundo rege Padilha. Não existe mais mulambo, não existe mais Não farrapo. tem mais o preto Não tem velho. mais preto velho, não tem mais herê. Eu gosto de lembrar, assim, eu, por exemplo, né? Quando vem levar a minha pombagira em terra, literalmente, ela vem nervosa, ela vem rasgando, ela vem.
Ela vem Tem a xingando, doutrina, vem mas ela falando vem falando palavrão. palavrão. Por isso que existe sempre ele ou alguém que são meus ajudantes para poder falar o que minha entidade está dizendo para quem está perto, quando tem gira. Por causa daquelas gírias também, né, gíria não é o nome certo, é o dialeto, né, da Sim, entidade. sim. O Urubá. A minha Isso. preta velha, ninguém entende o que ela fala, então eu preciso de uma menina do lado para poder traduzir para a pessoa Que é que o está ali Cambone. um cambone. Hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia a Lebara, a pombagira, ela fala até recebe Não, iPhone. ela vem de iPhone na mão. Eles fazem transmissão chamada de vídeo. Não, pelo amor de Deus. É Isso é sério. verdade. Muito moderna, Sim, né. Não é? eu Se queria entender. modernizou. Se Aí modernizou. vem aquele lado, o que que acontece? Eles colocam uma mídia à frente do que é respeito, Do do que o sagrado seria, Do sagrado. né. sagrado Então, por que que a seria. gente hoje em dia é muito também discriminado por esse motivo? Essas coisas que eles fazem, infelizmente, acabam levando. A gente não prega a religião, mas acaba levando a religião por um motivo de piada, uma chacota. Então, muita gente que não entende, não conhece, não segue, não escutou ainda, vai ver aquilo, vai ver que é um teatro, vai debochar, E vai vai achar banalizar ruim. de todos, até os que trabalham sério, né. Sim, Claro. Então, porque vai generalizar. porque antigamente você falava assim: "Ah, minha vizinha, ela faz macumba". Você tinha medo de chegar perto da moça, ela vai me dar alguma coisa, eu vou morrer. É. Hoje em dia não, você coloca, vem uma princesa vestida de 15 anos, onde um Exu, Imagina, se eu tô vestido de princesa da Barbie, né? E vem meu Exu, ele vai olhar assim e vai falar: caramba, o que que é isso? Tô de purpurina? Não é assim, Mas gente. uma coisa você falou interessante, né, você sim, falou dessa questão das pombogiras, que eu sim, acho que é a entidade mais, assim, popular sim, no campo espiritual. Não sei se eu posso estar enganado, mas eu acho que pelo menos a nível, assim, social, é os que as pessoas mais conhecem e comentam. uhum, Você falou que você, por exemplo, não, você falou não, né, você é um homem, tudo, heterossexual, e aí você tem uma pombogira. Sim. Quando ela vem, quando ela te usa, você como canal para realizar algum tipo de trabalho, ela faz questão que você mude a sua vestimenta? Não. Isso é coisa do médium ou isso é coisa da entidade? Eu acho que essa também é algo muito esclarecedor para quem está nos vendo. Então, a minha vestimenta, ela tem que ser pura. Por isso que a gente usa, não sei se você já viu, as roupas que a gente usa no terreiro. É roupa de calça, ração que eles falam, é né? roupa de ração. É a calça branca ou calça preta, blusa branca, blusa preta, Roupa certo? básica. O homem. A mulher veste a saia e o pano de costa. Quando vem a entidade, vamos colocar uma pombagira. Quando vem a pombagira, encosta a pombagira, ela vai se tratar normalmente, mas não vai se importar com a minha vestimenta. Lógico, a gente tem respeito, tem a nossa tradição e tem a doutrina. Agora, se eu tiver, como eu dei um exemplo, se eu tiver vestido de Barbie, além da pombagira, não vai vir só a pombagira. Naquela noite, talvez, naquela Naquela gira vai vir vem naquela preto gira. velho, vem o herê, vem o Exu para poder limpar. Então, são várias entidades que podem passar pelo médium, entendeu? Aí vai chegar na hora, eu tô vestido de pombagira, né? Um exemplo. Aí chega um preto velho, como que ele vai se agachar? Como que ele Se vai eu me tô de limpar? espartilho, vestido com uma roupa com um vestido de festa, que eles usam assim, né. Uhum. Se eu É, tô de de festa, eu vi espartilho, outro dia, como que vestido eu de gala como que eu mesmo. Eu Deputante. estava vendo um vídeo no TikTok, assim, de deputante mesmo, aqueles vestidos Deputante. rodados, acho Isso que até mesmo. muda de vestido durante a noite, vai mudando. sim. Antigamente, pombagira, quando vinha, ela rasgava a roupa, ficava nua. Por Portanto que a isso maioria tem das imagens, elas são sem a parte de É cima. verdade. acesa mostra. Por isso que vinha gente ajudando e tampando para ninguém ver. O Criança corpo não do médium, podia né? ficar. Quando a pombagira vinha, a criança não A podia minha avó, ficar. por exemplo, quando incorporava, não ficava criança alguma. Nenhuma. Vem falando E é palavrão, vem palavrão. xingando. A pessoa, literalmente, o médium, eu sou inconsciente também, né, não me Mas você recordo. fala que vem falando palavrão e xingando porque algum tipo de nervosismo ou porque faz parte do dialeto É mesmo? normal, É por normal. a Lebara, a pombagira, ela não é sua amiga. Ela não é uma coisa assim boa. São, literalmente, eu não sei se eu posso usar essa expressão aqui, mas são prostitutas. Uhum, Ninguém vem de rosa vestida de Barbie se até o ponto dela cantar, ela tá dizendo que ela matou o amor da vida dela. uhum, Ela vem: "Eu venho do inferno, eu venho de tal lugar". Como que eu vou ser amigo de alguém ou vestir uma roupa rosa de purpurina? entendi. Então, são de esquerda, puxam linha sim de coisas que não são boas. Então eles colocam esse lado de alegria, de felicidade. Uma coisa que eu acho extremamente, eu comecei até com algumas pessoas, né, essa semana, é trunqueira de Exu. A trunqueira de Exu da nossa casa, literalmente, ela tem um cadeado onde o Exu fica guardado. O que que seria isso, para quem É não como é se fosse uma desconhecido? casinha
aonde a gente coloca nossas entidades ali dentro, aonde a gente bota os Uma padês, imagem? as Isso. Ah, imagens, tá. trancados. Não pode ficar Não aberto. pode ficar aberto. Como que uma pessoa faz alguma coisa e deixa exposto uma imagem de Exu? Mudou? Qual é? Não é o mesmo fundamento? A Umbanda, o Candomblé, eu não sei muito bem como é que é o Candomblé, porque eu nunca quis saber muito também. Aham. Mas é uma trunqueira de Exu. Se existe uma trunqueira, por que que vai estar exposto para todos os lugares? Por que vai estar aberto? Aberto. Então, isso, eles construíram um monte de coisa que eu até não quero falar aqui, mas quem conhece, tá nesse Mas fica, meio, tipo, fechado sabe. por uma questão de respeito também? Também, porque são suas entidades que estão ali. Entendi. Entende? Por exemplo, eu tenho a Regência de Maria Padilha das Almas, portanto que eu tenho a tatuagem dela aqui, e da minha cigana Sete Saias, que é a entidade espiritual que eu carrego. E tenho meus Exus ali trancados. Só quando eu quero, quando ele fala alimentar Exu, fazer um padê, fazer um Aí agrado, abre. aí eu abro e alimento e fecho de novo. Quando fala alimento é fazer uma oferenda, não São necessariamente. É padês, padês, oferendas, né? né? Aham, É uma comida, É o que eles literalmente, que a gente comem, dá. né? entendi. Quando a gente fala padê, assim, muita gente não É entende. porque o pessoal, com certeza, nem todo mundo Sim. sabe, O então é padê é interessante o quê? esclarecer. Em um trabalho, o padê é o alimento do Exu, da entidade, né? Vai incorporar e aquela pessoa, o cavalo que está Ah, incorporado, tá. vai comer, Ah, sim. entendeu? E beber. E beber O que também. acontece? A entidade vai vir, vai comer, vai se alimentar, tudo, até a bebida. Pode tomar 2 garrafas de bebida e o médium sai puro. E sai como se não tivesse bebido nada. Eu estava vendo também uma polêmica sobre isso, sobre esse assunto, eu acho que foi até no Kauai. Estavam falando, eu acho que a médium, segundo ela, seria a Sim, entidade, e a pombagira chegou pedindo Heineken. não existe. Aí, Eu acho que aí eu vi deu uma sobre discussão, foi isso. muito interessante, que ela falou assim, gente, mas na época das pombagiras nem Não existia Heineken. existe. A entidade não Eu acho faz que eu essa vi isso distinção de daí. querer o uísque 12 anos, ou de querer né? Eles vão chegar, assim que uma entidade, eu tô dizendo para você o que eu passei, onde eu fui ensinado, meus ensinamentos, mesmo sendo da minha família, eu passei por tudo aquilo que precisa. É A claro. É feitura, porque você é da família que você, cuidar, tipo assim, não, pulou processos, né? até foi É pior para pior, mim, né? porque eu tive mais cobrança. Aham. E todo mundo que chegava não queria, por exemplo, conversar com fulana, não, eles queriam a neta, a filha, que ela era, e no final eu sempre fui mais desorientada, né, mas sempre foi assim. Você falou que a sua avó tem em casa, é sua avó biológica, ou seria avó É, não, espiritual? Biológico. Ah, tá. biológica, era no Rio de Janeiro. Ah, entendi. É muito famoso o centro cigano dela também, no Grajaú. A gente sempre cresceu, literalmente eu nasci e cresci comendo Yongdá. Uhum. Então, eu sempre via. Quando a entidade da minha avó vinha em terra, a gente corria. Mesmo todo dia tendo aqui. Por quê? Porque vinha xingando, vinha brigando. Isso da minha avó falava, gritava, que a gente se estremecia inteiro. Uhum. Tudo. Não é igual Não é hoje igual hoje você em vê que dia. vem tremendo, ombrinho para um lado para o outro. Não Não. é assim que funciona. Quem sabe, sabe do que eu tô me referindo, né? Eu estava ouvindo outro dia que eu achei super interessante, algumas pessoas fazendo algumas críticas, falando que a maioria dos Exu e Pombogira, eles vêm gargalhando, né? Uhum. Passando a imagem para quem não conhece de perversidade. E eu estava vendo uma média explicar que muitas das vezes, quando ela está gargalhando, ali ela já está trabalhando, né? Sim, por que que a pombagira ela vem rindo? Eu já escutei em alguns lugares assim: Podcast "Ah, também. porque se fosse ruim o inferno, ela não ia vir rindo". Não é isso, é o deboche, Ah, A, sim. é a a forma. pombagira é debochada. Aham. Então ela vai estar trabalhando ali para poder tomar suas dores, literalmente, você vai fazer uma troca com a entidade. E Uhum. quando ela vem em terra, ela tem que ter uma forma dela se manter com a vibração boa. Então ela vai debochar da cara de quem tá de volta, Por isso a invocando, por gargalhada. isso a gargalhada. Às vezes arrepia até a alma, né? É. É normal sentir assim. Eh, Voltando aqui a gente falando um pouquinho sobre a amarração, né, Sim. os trabalhos espirituais, amorosos, eu queria saber se é mito ou verdade que a amarração é cara, porque a gente ouve muito falar isso, a gente que é leigo e que é desconhecedor do assunto, apesar que caro e barato é muito relativo, né. Tá. Depende da forma da pessoa pensar, né. O Falando valor é isso. financeiramente, Ah, de dinheiro, né, de o valor. dinheiro. Eu penso de uma forma, eu ofereço o meu trabalho, eu tenho a capacidade de honrar com o meu trabalho, né. Uhum. Então, eu cobro um valor que não é relativamente caro, mas sim um preço que eu dou a o que eu faço, né.
Existe pessoas que cobram mais ou menos 18, 19 mil reais para fazer uma amarração. 18 mil Até reais? mais. Mas a gente cobra um valor específico, por quê? É um Mas aí tem que ser o Rodrigo trabalho. Hilbert, né? Lavar, passar, cozinhar. Não. Você não vai amarrar qualquer pessoa, porque É, senão eu amarrava o Brad Pitt, como eu falo é. para minhas clientes, né? Mas você tem que ter uma cabeça que é para tua felicidade. Em primeiro lugar, isso. A gente não faz quando não está na linha espiritual da pessoa. Isso que eu ia perguntar, que é uma curiosidade muito grande. É minha forma de trabalhar, né? Quando eu comentei que eu ia entrevistar a senhora, comentei com Sim. algumas pessoas internas que a gente deixa para divulgar depois que o vídeo fica Uhum. pronto. E aí o que que acontece? A minha dúvida das pessoas comentou, até mandou umas perguntas, foi super interessante em que a pessoa procura querendo amarrar, Sim. Certo. se relacionar de forma definitiva com alguém. E se aquele alguém não quiser, não gostar dela, será que não é um pouco injusto também com aquela outra pessoa? Sim. Por exemplo, um homem casado que é feliz com a esposa e tem uma vida feliz e ele ama a esposa. Estou dando um exemplo assim chulo porque para ficar mais fácil as pessoas Sim. entenderem. E aí uma mulher procura querendo, não vou falar destruir, mas querendo amarrar ele para a vida dela, mas ele não Querendo ele quer. como amante. Não, desfazer mesmo Ah, aquele desfazer o casamento para casamento eles dele. ficar com ela. Será que não seria um pouco injusto com a outra parte? Apesar que a gente ouve aquela frase, né? A gente não constrói a felicidade da gente em cima da infelicidade dos outros. Sim. Como que vocês veem esse lado? Porque tem dois lados numa Deixa amarração. eu- Pode responder. Tem dois lados, né? Não Vamos tem lá. como amarração de um lado só. Não. Normalmente, a maioria das pessoas procuram por esse motivo, né? Porque não está perto da outra. Então, existe casos que não tem sentimento mesmo pelo outro. A outra parte, A outra né? parte. Isso. Como eu vou te dar um resumo para você me compreender? Eu não faço separação de pai, de família. Eu não faço maldade, porque até então eu entendo que tem a lei do retorno. Uhum. Eu não gosto de fazer. Minha mãe faz, minha família faz. Eu, por minha parte, eu não faço esse tipo de trabalho. Agora, se eu jogo para você, se eu vejo que está na tua linha espiritual, ou se tem alguma coisa atrapalhando, na maioria dos casos, as pessoas que estão com outras já procuraram trabalho, por incrível que pareça, para segurar aquela Aquele que pessoa tá ali. com ela. Por isso que ele tem envolvimento com a outra. Aí já buscar a linha dele espiritual quando você vê, putz, aquela pessoa tá com trabalho em cima dela. Por isso que tá com Por ela. isso tá com ela. Não consegue sair, mas também tem relação com outra. E tem pessoas que estão ali para estar juntos e são separados espiritualmente. E depois se reencontram de novo. Muitas vezes, né, Pedro? Várias Várias vezes. vezes. Várias vezes. Mas antes de qualquer trabalho, como eu falei, a pessoa É feita essa deve passar consulta. por essa Sim. consulta. Por quê? Para saber se a pessoa está na linha espiritual, se tem algo atrapalhando, se tem algo feito. No caso que a mamãe falou agora, citou agora. Às vezes aquele rapaz está casado, mas a esposa dele fez alguma coisa para segurar Ele está ele. casado com Sim. ela. Entendeu? Agora, se é uma pessoa que você nunca teve contato na vida, igual o exemplo do Brad Pitt, não tem como. Isso que eu ia perguntar, porque existe muito amor platônico, né? A pessoa começa a ver, por exemplo, sei lá, um professor, e aí começa a se apaixonar por ele, tá se apaixonado, mas ele nem imagina, e ele só trata um carinho, mas não teve nenhuma conexão até, às vezes, até física. Mas É aí já possível que seja teve. feita uma amarração também? Sim, porque aí você já teve um contato visual, já conversou, já teve um contato físico, pegou na mão. Aí é Ah, feita uma tá. obrigação, onde a pessoa vem obrigatoriamente. Aí já é da parte da linha da esquerda, né? Faz a obrigação para É Mas fazer tem uma que ter um contato obrigação. físico. Você tem que pelo Não um menos contato, mas conhecer pelo a menos alguma pessoa. conexão. Tipo assim, eu telefonema, tenho um relacionamento por à distância, por exemplo, pelo um bom WhatsApp. dia no bairro já Sim, rola. sim. A pessoa tem que saber que você existe. Ah, tá. A pessoa já te A viu em base algum é isso. lugar, Isso. entendeu? Se a pessoa já te viu em algum lugar, se você trabalha com a pessoa, é um colega de trabalho, assim, tem muitos casos que acontece isso, né? Procuram a gente também para isso. Não só para quem já teve um E relacionamento. funciona. Funciona. Entendi. Vai muito da fé da pessoa também, né? Para que tá fazendo também, né? Sim. Porque talvez existe a pessoa que pensa assim, não, só vou te pagar e tchau. Sim. Não, existe. Por incrível que Por incrível pareça. que pareça. Porque assim, uma coisa que eu não consigo colocar na tua cabeça é fé. Claro. Eu tenho a minha, ela tem a dela, você tem a sua. Um vendedor de carro, por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Um vendedor de carro te convence a comprar o melhor carro da agência. Mas não consegue colocar fé na tua cabeça, mas vai te convencer. Uhum. Agora, a fé não tem como você convencer uma pessoa a ter fé. Se você está buscando ajuda para você ter a pessoa de volta do teu lado,
marido, namorado, amante, ficante, o ex. Se você não tiver fé que aquilo vai funcionar, não adianta Não você adianta. fazer. Você vai estar fazendo eu perder o meu tempo. E acontece, mãe Luana e pai Pietro, por exemplo, quando a pessoa procuram vocês, você faz essa consulta, né, digamos, essa pesquisa espiritual, digamos assim, Mais ou menos e isso. você pode responder: "Olha, eu pode até fazer, mas não é para você, não está nos seus caminhos, Sim, em vai fazer muitos sofrer, não é casos. uma pessoa de bom caráter". Sim, Ainda assim acontece da pessoa insistir em querer Sim, fazer? sim, sim. Aí você faz. sim. Porque a pessoa tá arcando com as consequências do que ela quer. Eu Porque eu explico acho que que vai tem gente que ter quer aquela de qualquer jeito, né. Tem Talvez o gente que é o assim. o tem cara, gente por que é exemplo, talvez assim. seja alcoólatra ou agressivo ou infiel, mas ela quer. Isso Sim, acontece? sim. Acontece muito, muito. Por incrível que E na pareça. maioria das vezes elas não contam o que passa dentro do relacionamento, o que passou, por exemplo, agressão, a pessoa que não gosta. E quando eu vou abrir o jogo, eu descubro. É revelado tudo. E eu falo para a pessoa, aconteceu assim, dessa forma, de tal forma, e mesmo assim a pessoa continua e aí eu já falo que Eu já tive clientes que eu falei assim, teve uma cliente em especial. Eu falei assim: "Filha, deixa ele pra lá, esquece, ele não é pra você. Ele não merece você", mas ela insistiu, 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 insistiu até ficar com ele. Nossa. e hoje em dia ela sofre bastante, Sofre mas está com bastante, ele. mas tá com Eu acho que ele. tem um pouco a ver com esse relato que vocês fizeram, uma dúvida, né. E é possível desfazer uma amarração? Sim, é Sim, possível. Mesmo que não seja vocês que tenham feito? Sim, também. tem como. Entendi. Eh, falando um pouquinho, a senhora falou das suas matrizes, né, falou da sua Uhum, herança familiar e tudo, vamos falar um pouquinho sobre intolerância religiosa, né. sim. Vocês sentem, imagino que vocês devem sentir um pouco isso na pele, né, como que vocês lidam com isso? Quer A gente sofreu já muita intolerância religiosa no nosso terreiro, no nosso barracão. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, todo ano tem uma marcha lá A na marcha da Pampulha. intolerância religiosa. Não, a marcha de Iemanjá, né? É, Que Ah, aqui eu tem. sim. também. Também. Então a gente sempre vai, a gente sempre divulga, a gente sempre pede ajuda também das casas, também daqui de Belo Horizonte, para a intolerância religiosa lutar contra isso. Porque hoje em dia está muito mais frequente do que o racismo, a intolerância religiosa. E já E tá muita muito gente não sabe que é forte. crime. É claro. É um crime como se fosse o Mas racismo. as intolerâncias que vocês já chegaram, já chegou ao extremo ou foi nenhuma intolerância é aceitável, nenhum tipo Claro. de preconceito, mas eu acho que vocês entenderam a minha Ah, pergunta. já É aquela sim. coisa assim, às vezes as palavras não te machucam, mas eu tô me referindo, teve um caso, recentemente, assim, uns 3, 4 anos no Rio de Janeiro com uma criança, né, de 9 anos, ela foi apedrejada, ela Eu acho tomou uma que pedrada eu na vi isso cabeça. daí. Então isso assim, eu considero isso extremo. Vocês já passaram por algo semelhante? Na nossa Ah. casa não chegou ao extremo assim de É porque agressão. tem casas que são queimadas, né, Sim, teve. Bom, pra gente destruídas. resumir a última que aconteceu, eles pularam dentro do meu terreiro, quebraram tudo que tinha dentro e mataram meu cachorro. Ainda Nossa, deixaram uma bíblia em cima dele. que horror. E é bom falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas acham que isso não existe, né, que É o existe que casos mais tem no isolados. mundo. Hoje é o que mais tem é intolerância. E a Eu acho gente que é, sofre. eu acho que a maior é mais do que o racismo é a intolerância no Eles não mundo. recebem nem água, nem doação da nossa mão, se souber que a gente é do Espírito. Santo Espírito. É, é muito triste, né. Eh, mãe Luana, a senhora falou um pouquinho aí, mas só para frisar, já existiu algum caso que a senhora falou assim, imagino que alguns talvez, a senhora falou: "Não, esse eu não faço". A senhora falou no começo que a questão quando o homem é casado ou Sim. mulher que seja, a senhora não faz, né? Uhum. Ou existe outros? Existe outros. Ou vários Eu outros? não aceito pessoas que vêm para poder pedir para poder tirar a criança da Para barriga. abortar, Ah, tá. não Eu não fazemos, Isso aí nem é só aceito. amoroso não, isso é trabalhos de maneira Sim, geral. de maneira sim. geral. Trabalho para poder trazer doença para as pessoas eu não faço. Uhum. Nem Muita cura de gente, doença eu não muita faço. gente também vem pedindo o mal daquela pessoa, né? Para não falar, porque como É vai coisa ruim para rede mesmo. social a gente não pode falar. Ah, é, corta. Já chegaram a me oferecer mais de 600 mil reais para mim poder tirar a criança e não consigo. Não, Eu acho também que é injusto. É claro. É muito injusto. não, Se é uma não quero. pessoa que tem consciência,
a gente ainda tenta ajudar. Agora, uma criança inocente está dentro da barriga, não sabe nem o que Não está sabe de acontecendo nada, né? fora do Totalmente mundo. puro. Isso sim leva um peso muito grande para Uhum. quem faz. Isso sim É a leva. lei do retorno, né? O que a gente gosta sempre de dizer, assim, quando a gente faz live, quando a gente faz a divulgação do nosso trabalho, a gente dá palestra, a gente explica tudo. Nós somos pai, mãe Luana e pai Pietro, né? Dentro do barracão, mas fora nós somos casados, nós temos uma família, a gente tem filhos, a gente São tem uma seres humanos vida, antes de somos tudo, né? seres humanos, Somos de carne e somos osso, de a gente carne e come, Claro. osso. bebe, dorme. Sente. Muita gente pergunta assim, e coloca ali na rede. Vou tirar isso aqui que tá me incomodando. Pode ficar à vontade. E vai na rede social, segura aqui pra mim, e coloca assim. Tá certo aí, menina? Tá ótimo. E vai lá e fala assim: por que que fiz trabalho com tanta gente e não tive resultado? E quando eu fiz com vocês dois, deu certo. E chega a mensagem pra gente até de ameaça, porque a gente fala a verdade, a gente não tem, não te conta, né? Uhum. Porque para você poder fazer uma pessoa a ter uma coisa boa, você precisa ter uma coisa boa. Então a gente sempre fala o quê? Nós somos casados. A nossa energia A conta nossa muito. A energia nossa mão, conta né, que vai estar muito. ali naquele Até quando trabalho. você vai cozinhar uma comida e dar para alguém comer, essa energia tem que estar boa para aquela pessoa poder se sentir bem. Então a gente tem o nosso casamento feliz, sadio, não tem nenhum tipo de atrapalho com os outros. A gente tenta sempre viver da melhor forma, normal, né? Como eu vou fazer um trabalho amoroso para você? Você vem até mim. Michael. É Michael. Michael, diferente. Você vem até mim falando, pai Pietro, eu quero tal pessoa, eu quero que a pessoa case comigo. Você vem até mim. Se eu não for uma pessoa casada, se eu não for uma pessoa direito na minha vida pessoal, Feliz. se eu não sou feliz com a minha esposa, como que eu vou querer felicidade para você? Mesma coisa de você querer salvar alguém que tá se afogando, sendo que você não sabe nadar, É né? a mesma coisa. Então, até para os trabalhos também que a gente também faz, para prosperidade, para abrir caminhos. Como que você vai procurar uma pessoa para poder te trazer seus caminhos abertos financeiramente? Se aquela pessoa não tem. É. Então, nossos trabalhos, por que nosso trabalho dá resultado? O nosso casamento, pessoal, a gente é muito feliz, graças a Deus. Na nossa vida financeira, a gente não passa dificuldade também, né? Graças A gente tem uma vida Deus. financeira estável, muito boa, um casamento feliz, temos filhos, temos família, A temos gente tudo faz isso. junto, pedindo como se fosse feito pra gente. Por isso que dá Entendi. certo. Entende? É o segredo. O segredo é esse. Mãe Luana, pai Pedro, eu queria ficar muito mais tempo aqui com vocês, mas eu acho que essa entrevista tá deixando um gostinho de quero mais. Isso é muito bom, né? Que bom. Onde que as pessoas que estão nos vendo podem encontrar vocês? Como encontrar? Então, a gente trabalha tanto online quanto presencial. Aqui em Belo Horizonte, a gente dá atendimento presencial, só que também temos as nossas sedes, né? Que a principal é no Rio de Rio de Janeiro, Janeiro, São em São Paulo, Paulo também, Sete Sete Lagoas, Lagoas, Betim. Betim. Mas aqui o que é mais conhecida por todos, né, é no Grajaú, que é aonde tudo começou, há mais de É lá no Rio 70 de Janeiro. anos, Que é aonde no todo mundo Rio. conhece. Isso, A sua rede social é Mãe Luana com 2N oficial. isso. E Unindo Casais, né, que a gente também Unindo trabalha. Casais Oficial. Oficial A gente vai também. colocar no box de informações, Unindo Casais Oficiais, @, né? Eu vou te passar certinho. pra Não, você tudo bem. A colocar. gente vai colocar também no box de informações. Quer deixar um recadinho para alguém? Agradecimento? Bom, eu gosto sempre de deixar para vocês uma. Hoje a gente está começando, né? Literalmente, Eu vou começando o só nosso ano. interromper rapidinho, que eu vou Sim. fazer essa mensagem um pouquinho melhor aqui, ó. Tá. Só pra cá. Isso. Pode falar. pode continuar. repetir. Pode continuar. Que todos que estão nos vendo, que estão assistindo, esteja onde estiver, que tem fé, que acredita, que busca ajuda de verdade, de coração, para a felicidade. Não por uma coisa aleatória que passa na cabeça ou um desejo de uma hora para outra. Se quer, consegue. O nosso pensamento é muito forte. A gente só não faz o que a gente não quer. E o povo cigano é um povo muito forte. Ele trabalha para poder te ajudar. E se você acredita de verdade, você vai ao fundo e você vai obter o que você quer. Seja amoroso, seja pessoal, seja sentimental, aonde você tiver força, você pode ter certeza que você vai chegar onde você tem que chegar. Mas primeiramente com bom coração, né? Claro, com certeza. E o que eu sempre falo, fé, gente, em primeiro lugar. Aqui que é a câmera. Então eu vou falar pra você. Fé em primeiro lugar.
Você colocando a fé acima de tudo, você consegue. Se você não tiver fé, não adianta procurar ajuda, não adianta fazer nenhum tipo de trabalho, ritual, o que for. Tem que ter fé. Se você ter fé, você vai ter o que você deseja. Tá anotado, né, gente? Que a gente possa aí seguir 2025 com essa energia, com essa mensagem boa, né? Uhum. Gente, muito Eu obrigado que pela agradeço. presença. Eu espero ter vocês aqui mais inúmeras outras A vezes, Com gente também faz certeza. tá bom? previsão, viu? Vamos trazer para a próxima vez para isso. Um A gente vai abraço. voltar novamente. Muito Vai obrigada, sim. meu amor. Obrigado.